subtraiu aí? Você subtraiu o anterior. 5 pi sobre 6. 5 pi sobre 6. Tá? Pronto. Então, basicamente, por causa dessa propriedade, a gente pode calcular todos. eu posso calcular o arco seno do seno de qualquer ângulo. Mas o resultado tem que dar onde, hein? O resultado tem que dar aqui dentro, porque é uma questão de conceito, é uma questão de definição. O arco seno do seno de x é x, mais é x, qualquer que seja x, dentro desse intervalo. Tá? Preste bem atenção, cuidado, viu? Tá bom? Agora veja bem. Há uma proposição que é lá no cálculo 1, que diz o seguinte: se você tem uma função que vai do intervalo I no intervalo J, que é contínua e invertível, a sua inversa é contínua. Então, como essa função I seno, ela é dada pelo seno e o seno é contínua, a função I seno é uma função contínua e invertível. Logo, a sua inversa, que é a função arco seno, também é contínua, tá certo? Então, mais uma observação aqui. A função... Pode encerrar aí. Já? Beleza. A função, obrigado. A função arco seno, que é a inversa da função seno, ela é o quê? Contínua. Por quê? Porque ela é a inversa de uma função que é contínua e invertível e que vai do intervalo no outro intervalo. Então a função arco seno é uma função contínua. E mais, será que ela vai ser diferenciável? Qual é a ferramenta que eu uso para especular e concluir a diferenciabilidade da função inversa? Qual é? Qual é? Teorema da função inversa. Teorema da função inversa. Seguinte teorema, vou recapitulá-lo aqui. Teorema da função inversa. Teorema da função inversa. Lá. Que aqui diz o teorema da função inversa. Teorema da função inversa. O teorema da função inversa diz o seguinte: sejam I e J intervalos e F de I em J uma função contínua, que é contínua e invertível, tá? Vírgula. F de em J, uma função contínua e invertível, e x pertencente a I, tá? Teorema da função inversa, tá? I, J, intervalos, F de J, uma função contínua e invertível, e x pertencente a I. Tá uma vírgula aqui para melhorar o português. Se F é diferenciável aonde? Em x. Se a F é diferenciável em x, a função I, e a derivada de F em x é diferente de zero, então a função inversa, f é menos 1, é diferenciável em f de x, porque se a inversa for diferenciável, eu vou olhar, o interessante é olhar para a derivada da inversa na imagem de x por f, em f de x, e a derivada da inversa da f, aonde? Em f de x, é o que? É 1 sobre a derivada da f em x. Pronto, isso aqui diz o teorema da função inversa. Vou fazer um desenhozinho aqui para coisar. Tá aqui, ó. Tá aqui a reta. Tá aqui a reta. Aí você tem um intervalo I. Aqui. Tem um intervalo J aqui.
E tem a função f que vai do intervalo i no intervalo j. O que é que está dizendo? Está dizendo o seguinte, eu pego um x no intervalo i. Aonde é que está o f de x? Onde é que está? O f de x está aqui no intervalo j. O que é que diz o teorema da função inversa? Diz que se a f é diferenciável em x e a derivada da f em x é diferente de zero, então o quê? Então o quê? A função inversa, f a menos 1, vai ser diferenciável em f de x e a derivada da inversa da f em f de x é 1 sobre f' de x. Só que olhando para esse desenho e para esse enunciado, eu posso fazer uma leitura diferente desse... Não uma leitura, eu posso dar uma escrita diferente a esse teorema. Porque a escrita agora vai ser o seguinte, ó. A escrita vai ser diferente. Eu vou dar o x, não aqui, eu vou dar o x aqui, ó. Ó, vou auxiliar vocês a fazer uma interpretação, uma leitura diferente desse teorema. Está aqui o i, está aqui o j. Eu vou dar o x aqui. Aí o x é elevado aonde, hein? Em quem? Muito bem, o x é elevado a em f a menos 1 de x. Então como é que fica o teorema da função inversa? Fica o seguinte, sejam i e j intervalos, f de j uma função contínua e invertível e o x pertencente a quem? A j. Aí como é que fica o teorema? Se f é diferenciável em quem, hein? Em? A leitura vai ficar diferente. Se f é diferenciável em? F é diferenciável em? F é menos 1 de x. Eu vou botar aqui, ó. E o quê? E a derivada da f e a derivada da f aonde? Em f a menos 1 de x. É o quê? Diferente de zero. Então qual é a conclusão? F a menos 1 vai ser diferente aonde? Em x. Vai ser diferente em x. E o que é que fica aqui, hein? A derivada da f a menos 1, aonde? Em x é 1 sobre o quê? A derivada da f, aonde? A derivada da f em f a menos 1 de x. Então eu vou usar o teorema da função inversa agora, aqui, ó, nesse enunciado, tá? Sejam i e j intervalos, f de j é uma função contínua e invertível e x pertencente a j. Se f é diferenciável aonde? Em f a menos 1 de x, e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero, então a f a menos 1 é diferenciável em x e a derivada de f a menos 1 em x é 1 sobre a derivada da f em f a menos 1 de x. Então vamos usar o teorema da função inversa usando por aqui, ó. Quem é que você acha que vai ser a derivada da função arco-seno? Bem, não é arco-cosseno, porque nem arco-cosseno eu falei para vocês. Tá? Não é cosseno, não é nada. Veja aqui. Ó, preste atenção. Preste atenção, ó. Eu vou botar como teorema, tá? Não vou botar nem como proposição. Vou concluir, diga. Não tem como achar isso daí também como derivação implícita? Hã? Não tem como achar por derivação implícita? Mas por derivação implícita você já tem que ter assumido que o que está lá é diferenciável. Se você vai fazer a conta por derivação implícita, você já assume que é diferenciável.
que você não sabe. Entendido? Então, se você já sabe que é diferenciável, você pode usar a derivação implícita. Mas como é que você mostra que é diferenciável? É o teorema da função inversa. Tá? Então, observe, ó. Silêncio. Silêncio. Olha aqui, ó. Fazer de preto, ó. Dado x, dado... Deixa eu trocar a tinta, porque vou precisar de escrever aí. Trocar a tinta não, trocar o... botar a tinta, né? Você entendeu o que eu falei? Para você usar a derivação implícita, você vai derivar a função, mas você para derivar, você tem que saber que é diferenciável. Se é diferenciável, né? Olha, eu vou aplicar o teorema da função inversa na seguinte situação. Quem é a f? Quem é? A f é a função e seno. E essa função aqui. E quem é a f é menos 1? Quem é? É a função inversa, né? Que é a função arcosseno. Então você veja o seguinte, ó. Olha aí como fica fácil. Dado x no intervalo menos 1, 1 aberto, dado x no intervalo menos 1, 1 aberto, eu tenho o seguinte, pense, arco seno de x está onde, hein? Onde é que está o arco seno de x? Está no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. Isso é a conclusão, claro. Tá? Porque se o x está no interior do intervalo menos 1, 1, o arco seno de x está no interior do intervalo menos π sobre 2, 2. Porque o arco seno de menos 1 é menos π sobre 2 e o arco seno de 1 é π sobre 2. Então, pela injetividade, tá? E assim, nós já sabemos que a função I seno, que é a função f, né? Ela é diferenciável. Ela é diferenciável. Aonde? Ela é diferenciável no arco seno de x. Claro. A função I seno é a função seno. A função seno é diferenciável em todo canto. Em particular, é diferenciável aqui. E quem é a derivada da I seno? Vou botar aqui para você. Quem é a derivada e quem é a derivada da função I seno no arco seno de x. Olha, quem é a I seno? A I seno é o seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então isso aqui é o cosseno de quem? Do arco seno de x. Acontece uma coisa. Aonde é que está o arco seno de x? Está no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. E nesse intervalo, o cosseno é um número positivo. Portanto, é diferente de zero. Olha aqui a situação. Olha aqui a situação. Quem é que está aparecendo aqui? Quem é? Quem é arco seno? Quem é? É a F. É a F? Não. É a F a menos 1. Ó, dado o x aqui, onde é que está a F a menos 1? Está aqui. Tá? Quem é isso aqui? Quem é I seno? Quem é? É a F. Ou seja, aqui eu tenho a derivada da F, na F a menos 1 de x é diferente de zero. Então eu posso aplicar o teorema da função inversa. Logo,
Pelo quê? Teorema da função inversa. Olha o teorema da função inversa, ó. Foca aqui. Se f é diferenciável em f é menos 1 de x. A f é quem? A f é a seno. Quem é f é menos 1? Arco seno. Então, a seno é diferenciável no arco seno de x. E a derivada da seno no arco seno de x é diferente de zero. Então, qual é a conclusão? A função arco seno, que é a inversa da f, é diferenciável em x e vale essa fórmula. Então, conclusão, logo, pelo teorema da função inversa, a função arco seno, que é a inversa da f, é diferenciável aonde? Em x. E, agora vamos lá, quem é a derivada do arco seno em x, ou seja, quem é a derivada da inversa da f em x? É 1. A derivada da f, quem é a derivada da f, hein? Sobre o cosseno de quem? De f a menos 1 de x, do arco seno de x. E lembre-se que o cosseno do arco seno de x é um número positivo. Portanto, acabou, morreu. Quem é o cosseno, no caso em que o cosseno é positivo? É 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o quadrado do seno do arco seno de x. Porque o cosseno é 1 menos, vou botar aqui direito, deixa eu colocar direito, para você entender. Você pega 1 menos o seno do ângulo, eleva isso ao quadrado, tira a raiz, isso é quem? É o cosseno. É ou não é? Quem é o cosseno? Não é a raiz quadrada, o cosseno é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o quadrado do seno. Só que eu estou no caso em que o cosseno é positivo, então isso aqui. Mas quem é o seno do arco seno de x? Acabou. Então isso aqui dá o quê? Dá 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x2. Morreu. Dado, o que é que fica daqui? O que é? Dado x no intervalo menos 1 aberto, a função arco seno é diferenciável aonde? Em x. E quem é a derivada do arco seno em x? É 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x2. Não tem derivada, veja bem, não tem derivada no menos 1 e no 1. Sabe por quê? Porque no menos π sobre 2, a derivada da seno é zero. Significa que a tangente ao gráfico do seno nesses dois pontos é uma reta horizontal. Quando eu vou lá para a inversa, nos pontos correspondentes, as retas tangentes são verticais. Reta tangente não tem coeficiente angular. E o coeficiente angular é a derivada. Então, eu já fiz essa discussão amplamente lá no cálculo, não vou fazê-la aqui. O importante é que, nesse intervalo aberto, a função arco-seno é diferenciável. Ou seja, a função arco-seno não é uma função diferenciável, porque ela não é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Ela é diferenciável aonde? Nesse intervalo aberto. Então, aprenda qual é o que é que fica daí. Pronto, encerra e começa a outra.